Um grupo de pesquisadores havia encontrado um tubarão com um tumor muito avançado, o que fez eles imaginarem que o animal estava ali com os seus dias até que contados. Porém, quase uma década depois, o mesmo tubarão foi visto, o que deixou os biólogos marinhos pra lá de chocados, né? Depois disso, eles iniciaram uma pesquisa intensiva buscando entender como é que esse tubarão teria sobrevivido por tanto tempo com uma das doenças mais fatais para nós seres humanos. Esse e diversos outros casos envolvendo questões genéticas farão parte do nosso vídeo de hoje. Então, vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e hoje a gente tá aqui no Mundo Inverso. Duas cabeças em um só corpo. Um caçador de cogumelos, que aliás é uma profissão muito curiosa e aqui na Itália, onde eu vivo, tem muito. Se eu falar pra caramba, a galera sai aí caçando batata também e cogumelo. Existe, tá? Mas bom, esse vídeo aqui não é sobre a profissão em si, né? Mas sim um encontro que um caçador teve com um cervo que tinha duas cabeças. Esse foi o primeiro caso registrado do tipo, o que na época deixou os pesquisadores extremamente chocados, uma vez que não sabiam dizer se isso teria sido ali um acontecimento natural ou se o animal havia sido contaminado por um químico ou quem sabe até mesmo a radiação, né? Depois de estudos mais aprofundados sobre a natureza desse caso, os pesquisadores descobriram que se tratava de uma má formação de gêmeos siameses que se fundiram na coluna, que é de onde a segunda cabeça saía. A parte triste desse caso é que, como o animal havia sido encontrado sozinho na mata e tendo dificuldades, os pesquisadores chegaram à conclusão de que ele havia sido abandonado pelos pais, por conta do fardo de cuidar dele ser ali bem grande em comparação com as chances dele sobreviver, né, mais tranquilamente. A sua má formação na coluna impedia que ele corresse em velocidades normais para sua espécie, fazendo dele um alvo perfeito para os predadores. Para sua sorte, essa história acabou com um final feliz para os irmãos ali, né, já que diante dessa situação, eles foram transferidos para um habitat especial, onde poderiam passar todo o tempo da vida deles ali, sendo acompanhados por veterinários e recebendo tratamento e segurança advindo do abrigo. Além disso, isso acaba se tornando positivo tanto para o animal quanto para nós humanos, que podemos estudar o caso para descobrir se isso pode acontecer em larga escala em um futuro. Imagina do nada a gente se deparar com vários animais de duas cabeças, né? O cervo e uma flecha. Alguns animais, quando estão sendo caçados, precisam receber um golpe fatal que seja rápido e que ele mal perceba, né? Já que o estresse do susto faz com que ele tensione os seus músculos antes do abate, e isso afeta muito a qualidade da carne. Porém, esse detalhe acaba criando ali uma prática muito negativa entre caçadores, que acabam não abatendo o animal por completo, caso isso não tenha sido feito de forma efetiva com o primeiro disparo, algo que é muito cruel você deixar um animal ferido por aí, né? Bom, para muitas pessoas, o ato de caçar em si já é algo questionável, existindo uma discussão profunda, né, nesse tema, uma vez que temos momentos em que a caça ajuda a manter um controle de determinada espécie ali e o seu habitat, né, em outros casos acaba, né, acabando de verdade com uma espécie. Então é muito complicado ali lidar com isso. Mas olha só, esse lance de abandonar o animal ferido é muito criticado até mesmo entre caçadores, como que fez uma publicação em suas redes sociais apontando um cervo que ele havia caçado que estava com uma flecha cravada em seus ossos. E isso indica que a flechada aconteceu há uns bons anos, mas na sua publicação ele alertou outros caçadores para garantir a confirmação em suas presas ali, né, já que esse animal muito provavelmente, mesmo sobrevivendo, sofreu um bocado com um ferimento, podia ter infeccionado, podia ele ter ido a óbito por uma outra coisa que seria muito mais complicada, estressante e difícil de lidar, né, meus queridos? Uma coisa é certa, é uma cena muito estranha a gente ver, né? Porco de duas pernas. Definitivamente os porcos são animais bem pesados pela sua estatura, né? Eles são baixinhos e rechonchudos. Porém, debaixo desse corpinho redondo, há uma quantidade gigantesca de musculatura, que faz deles realmente poderosos. Isso é algo que se tornou bastante evidente com o caso de um porco que apareceu na província de Henan, que fica na China. O porco nasceu ali em uma fazenda de criação para abate. Porém, sua característica anormal acabou fazendo ele ser adotado pela família
família que cuidava das coisas ali na fazenda. O porquinho em questão nasceu com uma má formação, onde as suas duas pernas traseiras não foram completamente desenvolvidas como deveriam. Mesmo assim, o que impressiona a todos sobre a sua história é que o porco não tinha dificuldades nenhuma de andar. É claro que ele não era o mais ágil e nem o mais veloz, porém conseguia se mover tranquilamente utilizando apenas as suas duas pernas boas, balanceando todo o peso do seu corpo e sustentando ele com a força delas. Aliás, os porcos são parentes distantes dos javalis, que são um dos animais mais perigosos de se encontrar frente a frente, né? Caso você esteja perdido numa floresta. Então, meus queridos, vou falar uma coisa pra vocês, é definitivamente algo muito estranho, né? Kane, o tigre branco. Kane é um dos casos mais curiosos de resgate de animal na natureza que você vai ver aqui hoje. Ele é um caso raro de tigre albino, nascido totalmente com seus pelos brancos ao lado dos seus irmãozinhos ali. O resgate, aliás, veio para todos, viu? Porém, dos 6, apenas Kane e mais um irmão conseguiram suportar ali as condições que haviam sido encontrados. De acordo com quem chamou as autoridades, Kane e os irmãos foram encontrados sozinhos na mata, provavelmente depois de terem sido abandonados pela mãe após ver que eles tinham nascido diferentes. Isso é um hábito que hoje em dia, principalmente por nós humanos, seria visto como algo grotesco, né? Porém, em situações assim de sobrevivência na natureza, principalmente com animais, essa é uma prática até que comum, viu? Após serem resgatados, os animais foram levados para a reserva Turpentine Creek, que fica em Arkansas, isso lá nos anos 2000. Kenny é mentalmente deficiente e possui uma deformidade em sua face, que impede que ele seja capaz até de abrir a boca normalmente, algo que certamente custaria a sua vida na natureza, né? Já que ele seria incapaz de caçar por conta própria. Isso se torna um agravante com as suas outras condições. Os olhos cruzados, causados por um erro genético que faz com que cada olho esteja conectado com a parte errada do cérebro, criando ali uma imagem toda distorcida da realidade na sua cabeça. Tigres do tipo são extremamente raros na natureza, sendo geralmente ali um processo que você obtém com mais consistência, acasando tigres até ter uma mutação perfeita, digamos assim, né? Algo que leva a muitas tentativas, tempo e dinheiro, o que faz desse tipo de pet algo destinado apenas às pessoas mais ricas do mundo. Isso é a causa dos tigres brancos, não é mesmo? Então, vou falar pra você, é algo muito diferente também de ver, né? Tubarão cancerígeno. E agora vamos para as águas, um caso que eu separei aqui nessa lista que provavelmente muitos de vocês nem imaginavam existir. A análise foi publicada em um artigo de 2019, onde eles explicaram sobre seu estudo envolvendo o DNA de tubarões brancos e sobre como seu sistema imunológico poderia trazer informações sobre como tratar condições de saúde em seres humanos. De acordo com os pesquisadores, o genoma dos tubarões brancos conta com uma série de adaptações que são associadas diretamente com a cura e com a manutenção da estabilidade do genoma. Tubarões brancos são uma das espécies de animais oceânicas com um fator ali de cura realmente impressionante, podendo regenerar ferimentos intensos em poucos dias ou até semanas. De alguma maneira, o seu DNA evoluiu de uma forma mais eficiente nesse aspecto, tratando ali e corrigindo danos diretos a ele, permitindo que sejam purificados da doença, algo que não ocorre com o DNA humano, por exemplo, onde suas falhas e danos acabam se tornando até mesmo as causas de muitas doenças. A adaptação dos tubarões ocorre em nível molecular. Bom, não é à toa que essa é uma das espécies mais antigas que habitou o nosso planeta, né? Existindo tubarões anciões ali que viveram ao lado de dinossauros, como o famoso Megalodon. Porém, temos tubarões com mais de 500 milhões de anos de espécie existindo no nosso oceano nos dias de hoje, o que motivou toda essa pesquisa para tentar entender o fator de cura desse animal foi a foto de um tubarão branco que foi tirada mostrando seu imenso tumor na face. Porém, décadas depois, esse mesmo tubarão foi encontrado por um grupo de pesquisadores que estava implantando chips em animais marinhos para poder fazer um rastreamento. Ver esse tubarão vivo lhes deixou com muitas dúvidas, já que pelo estágio de desenvolvimento do seu tumor visto naquela primeira vez,
significaria que ele estaria com seus dias contados. Porém, mesmo assim, ele sobreviveu por pelo menos mais uma década. Aparentemente, sua capacidade de cura é tão grande que doenças graves e fatais para nós humanos levarão ali muito menos tempo para consumir as suas vidas. Colobo. O colobo é uma espécie muito interessante, sendo uma mistura direta entre coiotes e lobos. Eles foram introduzidos na natureza de uma maneira muito, bom, digamos que não natural, né? Coiotes foram trazidos por colonizadores europeus para as Américas, onde eles acabaram se tornando predadores vorazes, uma vez que não tinha competição direta, né? O que acabou reduzindo a população de lobos. Entretanto, como lobos e coiotes estão ali bem próximos geneticamente, eles acabaram eventualmente se cruzando, gerando filhotes que misturavam os dois. O mais curioso é que, assim, o número de lobos diminuiu em sua maior parte por conta dos caçadores europeus, né? Porém, como eles são predadores apex, que vivem no topo da cadeia alimentar, eles são de extrema importância para a manutenção do ambiente. Desse modo, por mais que tivesse sido de uma maneira bem involuntária, trazer os coiotes pra cá meio que fez um híbrido muito útil, né, numa posição de predador e principalmente para manter um equilíbrio do ecossistema. Aliás, isso é algo muito interessante sobre a natureza. Todos possuem o seu papel, até mesmo os predadores, né? Raposas de alto colesterol. O alto colesterol é uma característica humana bem negativa, que advém ali de consumos de alimentos ruins, como tipos de óleos, gorduras de alta densidade, enfim. A alimentação prolongada utilizando alimentos desse tipo pode resultar em uma série de complicações de saúde, como ataques cardíacos, derrames, enfim, uma série de coisas. Porém, isso é algo que a gente normalmente não vê na natureza, né? Uma vez que esse tipo de alimento passou apenas a ser acessível a nós em larga escala por conta de uma revolução industrial. Então, quando pesquisadores encontraram um grupo de raposas com um colesterol alto, eles ficaram bem impressionados, imaginando se teria ali alguma maneira delas terem adquirido a característica de forma natural, meio que evolutiva, seja por uma condição genética talvez também, ou então por conta da alimentação. Entretanto, o que os pesquisadores descobriram foi que na realidade essas raposas estavam sofrendo com alto colesterol porque elas criaram o hábito de irem nas cidades próximas obter alimento das lixeiras humanas, e assim passaram a consumir o que? Restos de alimento que nós consumimos, ricos em colesterol ruim, fazendo com que elas passassem a desenvolver essa doença aí, né? Meus queridos, vou falar uma coisa, descobrimos que nem mesmo as raposas que se movimentam diariamente estão ali imunes, né, do colesterol ruim. Bom, meus queridos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Coloca nos comentários qual dos tópicos você mais gostou e a gente se vê no próximo. Um abraço e até lá, valeu!